Boa tarde! Ai, que alegria enorme poder estar aqui com vocês hoje nessa programação. Eu amo participar de programações com vocês, estou muito feliz de estar aqui. Espero que você também esteja feliz de estar aqui nessa programação. Gente, vocês não acreditam. Essa semana eu tava estudando o livro de Efésios, né? Igual vocês. E olha o que apareceu na minha cama. Eu fiquei sem entender nada. E, gente, eu tô super curiosa, super curiosa pra abrir, mas eu tô com um pouquinho de medo, então eu decidi abrir com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de orar, porque agora nós iremos para o momento da palavra, a palavra de Deus. E é muito importante a gente orar. Vamos orar? Deus, obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia e pedimos para que o Senhor nos ensine através do livro de Efésios. Em nome de Jesus, amém. Gente, vamos abrir essa carta? Será que é uma carta? Falei que é carta, mas é que parece muito uma carta. Olha isso, gente. É um romão, na verdade. Eu vou abrir, hein? 1, 2, 3 e... Gente, é enorme! Será que a gente vai dar conta? Não acredito. Olha isso, gente. É a carta de Paulo aos Efésios. Ai, meu Deus, alguém fez um resumo da carta. Gente, vamos ler junto, aproveitar que vocês precisam saber pra hoje, né? Que tal? Pra gente escutar, preste muita atenção. Bem, logo no comecinho aqui da carta tá escrito uma palavra em verde chamado bendito. Bendito? O que será que é bendito? Bendito é a gente louvar alguém ou algo por aquilo pelo que a pessoa é. Deus, ele é bendito. E Paulo fala isso em Efésios. Bendito seja o Deus que nos dá toda a sorte de bênçãos. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa, a gente tem. O que a gente não tem, a gente não precisa. E ele é bendito, então a gente tem que louvar a Deus por aquilo que ele é. E, gente, sabe que Deus maravilhoso é esse? Na carta de Efésios fala que ele é rico em misericórdia e graça e que ele amou, gente, ele tinha um plano. Eu vou contar pra vocês o plano porque tá escrito aqui. Olha isso. Antes da fundação do mundo, Deus nos amou. Como ele amou a gente antes da gente nascer? Porque Deus já conhecia a gente. Ele escolheu a gente e decidiu nos amar e enviar o único filho que ele tinha para salvar a gente. Salvar a gente do que, tal? Antes de conhecer a Deus, nós estávamos mortos nos nossos pecados. A gente andava como todo mundo andava, cheio de pecado, cheio de morte mesmo, assim, não tinha nada que fosse salvar a gente. Mas Cristo, ele amou tanto a gente e no tempo certo, Deus enviou ele para que ele pudesse me salvar e te salvar também. Então, pela graça, nós somos salvos. Não porque a gente é bonzinho, não porque a gente faz alguma coisa, mas por causa de Cristo. Então, Deus nos amou antes da fundação do mundo e pela graça nós somos salvos. Gente, essa carta continua com várias coisas preciosas. Vocês sabiam que na época, antes de Paulo, as pessoas acreditavam que a salvação era só para o pessoal de Israel. E aí eles descobriram que não. Deus contou para Paulo que todos os povos um dia poderiam adorar Cristo, poderiam conhecê-lo. Então esse plano de Deus que amou todo mundo, que amou a gente antes da fundação do mundo, ele vale para todo mundo que acreditar nele. Não é só o povo de Israel. E Paulo fala, gente, ele fala assim: eu espero que vocês se encham desse amor de Cristo que é grande demais pra gente entender, mas ele espera que a gente sinta isso. E Deus, ele faz muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar. Tudo aquilo, a melhor coisa que você pode imaginar, pensa uma coisa muito boa. Deus pode fazer muito melhor. E ele de fato fez, quando ele entregou o Filho Jesus na cruz, por mim e por você, para que nós pudéssemos adorá-lo de forma perfeita. A honra e a glória pertencem somente a ele.
Olha que legal. Por causa disso, a honra e glória devem ser somente de Deus. E aí Paulo termina a primeira parte falando: a ele seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. E depois de falar esse plano maravilhoso que Deus tinha por nós, de nos escolher antes que o mundo fosse mundo, antes que eu e você nascêssemos, antes que a gente fosse um bebezinho na barriga da mamãe, Deus já tinha nos amado e a gente adora Ele por causa disso, porque tudo pertence a Ele, tudo pertence a Cristo. E quando a gente entende isso, não dá pra viver do mesmo jeito. É como se alguém contasse uma notícia maravilhosa e a gente ficasse assim: não dá pra ficar assim, a gente fica feliz, a gente quer contar pra todo mundo. E Paulo conta que a gente tem que andar de acordo com o que a gente acabou de escutar, desse plano maravilhoso que Deus tinha, desse Deus maravilhoso que a gente tem. Então, Paulo fala várias coisas que a gente tem que fazer por causa disso, porque a gente já recebeu o tesouro, o melhor tesouro de todos, que é Jesus Cristo. E a gente tem que andar como usando esse tesouro, desfrutando dele, usando dele. E eu vou falar algumas coisas aqui que tá aqui. Paulo fala muito mais, mas eu vou destacar só algumas. Ele fala da comunhão e da unidade, que a gente tem que se esforçar para ficar juntos. Gente, nem sempre a gente vai querer estar juntinho com os outros, nem sempre a gente vai querer conversar com os outros, mas a gente tem que se esforçar para manter a união, para manter a unidade. E o velho homem, que é esse que gosta de mentira, que é o que gosta de desobedecer, muitas vezes ele vai tentar falar assim: Tawane, faz isso, desobedece. E aí você tem que falar: não. E a gente não consegue sozinho, a gente tem que deixar a mentira e a gente tem que aproveitar o tempo. Remir o tempo significa aproveitar o tempo da melhor forma possível. Todo momento a gente tem que aproveitar para adorar a Deus. E ele fala também da família, fala como que a esposa tem que respeitar o marido, como o marido tem que amar a mulher. E ele fala uma coisa muito importante, prestem atenção agora, crianças, prestem atenção. Olha o que ele fala para nós, filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Tá, por que eu tenho que obedecer ao meu pai e minha mãe? Gente, porque isso é o certo a se fazer. A Bíblia fala isso. Tá, vai ser sempre fácil? Não, não vai ser, gente. Por quê? Porque o nosso coração é ruim, porque a gente é desobediente e a gente vai querer fazer coisas ruins, mas a gente tem que se esforçar para obedecer pai e mãe. Eu consigo sozinha, tal, eu não tô conseguindo. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa pedir para Jesus habitar no seu coração e falar: Deus, me ajude a viver de forma que te agrada. E além de obedecer, a gente tem que honrar o pai e a mãe. O que significa honrar? Honrar significa respeitar o pai e a mãe, de todo o coração. A gente não pode ficar fazendo carinho assim, ó, quando eles falam. A gente tem que respeitar quando eles ensinam algo pra gente, quando eles pedem algo pra gente, a gente precisa. Sabia que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa? Deus nos promete que nós teremos longa vida na terra aqui, se a gente honrar o pai e mãe. Prestem atenção nisso, hein, que eu acabei de falar. E Paulo também fala que a gente tem que ficar firmes no Senhor. A gente tem que ficar forte. Tá, mas como? Olha pra mim, eu sou uma criança, como eu posso ficar forte? Você não come arroz e feijão pra ficar forte? Então, pra gente ficar forte no Senhor, a gente precisa vestir a armadura de Deus. Tá, mas eu não tenho essa armadura aqui em casa. Tô caçando. Minha mãe contou pra mim, meu pai contou pra mim, mas não tô achando. A armadura de Deus, ela não é, a gente não consegue ver, ela é invisível. Mas todos os dias, quando a gente acorda, a gente pode falar: Deus, me ajude a vestir a sua armadura. E a armadura de Deus, ela é feita de várias peças. Muito tempo atrás, os romanos, eles usavam uma armadura para se defender da guerra, do inimigo. Da mesma forma, a gente tem que usar a armadura de Deus para se defender contra o diabo. O diabo não fica feliz quando a gente entende que Deus tinha esse plano maravilhoso de salvar a gente. Ele não fica feliz com isso e ele fica tentando enganar a nossa mente e o nosso coração. Ele joga uns pensamentos ruins, umas coisas nada a ver na nossa cabeça. Ele faz a gente querer uma coisa, sendo que a gente tem que fazer outra. Então a gente tem que estar bem firme para vestir a armadura de Deus.
O que tem a armadura? A armadura tem um cinto, o cinto da verdade. Então, todos os dias a gente tem que fazer o quê? Lembrar de versículos bíblicos para que esse cinto fique bem firme na nossa mente. Na nossa mente não, aqui, né, para proteger as principais partes do corpo, a gente tem que lembrar e decorar versículos bíblicos. Paulo fala também da couraça da justiça. A couraça eles usavam aqui, olha, e protegia também partes super importantes. A couraça da justiça nos lembra que a gente tem que fazer coisas que são certas. Nem sempre será fácil, mas é importante com que a gente siga tentando e siga pedindo para Deus. Deus nos ajude a fazer o que é certo. E fala também para proteger os pés com o evangelho da paz. Gente, andar descalço nem sempre é a melhor coisa, né? A gente pode pisar em umas coisas, a gente pode não correr direito. E quando a gente calça um sapato bom, a gente não consegue fazer essas atividades da melhor forma, ficar firme. Paulo fala pra gente calçar o evangelho da paz. O evangelho é isso que a gente está contando, que Cristo morreu por nós para que a gente pudesse ter vida. Quando a gente entende isso, a gente começa a sentir uma coisa boa no nosso coração. A gente sente paz, a paz que vem de Deus. E a gente precisa usar isso para se firmar, para lembrar disso e contar para os outros também que o calçado é do evangelho da paz. A gente tem que usar o escudo da fé para se proteger das flechas do inimigo. Toda vez que o inimigo vem tacar flecha, a gente levanta a fé. Sabe o que é fé? É a gente continuar acreditando mesmo quando todo mundo tá falando: nossa, tal, nada a ver o que você acredita, nada a ver você ir para a igreja. Às vezes a gente pode escutar isso, mas a gente tem que lembrar e vestir o escudo da fé. E sabe o que é legal? Que o escudo, ele se ligava a outros escudos, então eles faziam uma parede para se proteger do inimigo. Por isso que é importante a gente manter a unidade, porque o seu amigo, que também acredita em Deus e Jesus, pode te ajudar a levantar essas flechas contra o inimigo, que podem vir, ó, com tudo. E o Paulo também fala do capacete da salvação. O capacete da salvação, ele serve para lembrar a gente que a gente tem que proteger a nossa mente. Lembra que eu falei que às vezes vem pensamentos ruins, coisas horríveis na nossa mente? A gente precisa lembrar que a gente tem a salvação. Deus, ele coloca o Espírito Santo no nosso coração para mostrar para todo mundo que a gente é dele. Sabe quando você começa para a escola e etiqueta todas as suas coisas? Então, Deus também faz isso. Quando você acredita que Jesus morreu na cruz em seu lugar, ele vai e coloca o selo do Espírito Santo. E esse selo, gente, ninguém consegue arrancar. Nem a pessoa mais forte, poderosa, com superpoderes consegue arrancar isso. Lembre-se sempre disso. E a gente não só se defende, a gente pode atacar também com uma espada, a espada do Espírito. E sabe qual que é a espada do Espírito? A espada do Espírito é a palavra de Deus, preste atenção nisso. A espada do Espírito, ela serve pra gente lembrar, pra gente atacar toda vez que vier um pensamento ruim assim, tal, ninguém te ama, tal, você tá sozinha. Você pega e fala, não. Na Bíblia fala que Deus me amou de tal maneira que deu o seu único filho. Na Bíblia fala que eu sou feita para adorar a Deus. A Bíblia fala que eu tenho que obedecer pai e mãe. A Bíblia fala tudo o que a gente precisa. E a gente precisa, toda vez que vier pensamento ruim, levantar a Bíblia e falar assim, eu quero saber o que tem na Bíblia. E, gente, essa guerra, ela é toda hora. A gente acorda e já tá em guerra. A gente tem que estar bem preparado, sempre vigiando tudo para que a gente possa se lembrar disso. Por isso, todo momento, a gente precisa orar. Orar e pedir para Deus nos ajudar a vestir a armadura. E a gente pode ter certeza que Ele está conosco todos os dias. Ai, ufa! Corri para passar isso para vocês, para que vocês entendessem da melhor forma. E eu espero que isso tenha feito muito sentido ao coração de vocês. Lembrem-se da armadura de Deus, que vocês têm que obedecer pai e mãe, e guardem isso no coração. Guardem isso para agora. Vamos lá, então. Cinto da verdade, couraça da justiça, espada do Espírito, eu pulei algumas, né? Capacete da salvação e calçado do evangelho da paz. Lembrem-se disso, tá bom? E lembrem também de tudo que a gente falou aqui. Guardem no coração. Vamos orar para que você lembre disso? Fechem seus olhos. Deus, muito obrigada pela vida de cada criança aqui.
Obrigada, Deus, por deixar o livro de Efésios e por nos lembrar que o Senhor sim nos ama. E Deus, que plano maravilhoso, que riqueza enorme, Deus. Muito obrigada por isso, Deus. Obrigada por ser rico em amor. Bendito seja, louvado seja o Senhor por isso. Nos ajude, Pai, ajude cada criança a carregar isso no coração. E nos ajude todos os dias a acordarmos e vestirmos essa couraça da justiça, o cinto da verdade, a armadura que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Crianças, um beijo enorme. Fiquem por aí que a programação ainda não acabou. Aliás, tem muita coisa boa para acontecer. E até a próxima. Um beijão enorme. Tchau!